Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a tia Érica para uma nova videoaula. E o tema de hoje é substâncias ácidas. Vamos continuar as substâncias ácidas que a gente viu aula passada, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos continuar a classificação dos ácidos. Hoje vamos classificar os ácidos, inicialmente, segundo a quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá? Nos oxiácidos, lembrando, o que são os oxiácidos? São aqueles ácidos que têm oxigênio, ok? O hidrogênio ionizável é o hidrogênio que se encontra ligado diretamente a um átomo de oxigênio. Nos hidrácidos, é a quantidade de hidrogênio presente. Tia, quem são os hidrácidos? São ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura. Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, ok? Eu posso ter os monoácidos ou monoprótons, também você pode encontrar com esse outro nome, beleza? São aqueles que apresentam um hidrogênio ionizável, exemplo, HCl, HNO2, HNO3, entre outros. HBr, HI, que é ácido bromídrico, ácido iodítrico. Como a gente ainda não viu os nomes, eu vou ficar falando só HCl, HBr para vocês entenderem. Diácidos. Os diácidos também podem ser chamados de diprótons. Ok. Eles são ácidos que apresentam dois hidrogênios ionizáveis. Ok. Lembrando, né? Aqui eu tenho a minha estrutura, a minha molécula. Aqui, esse númerozinho vai indicar quantos átomos eu tenho daquele elemento químico, ok? Então, aqui significa que eu tenho dois hidrogênios. Aqui significa que eu tenho dois hidrogênios, ok? Lembrando que nos hidrácidos, né, eu vou olhar só a quantidade de hidrogênio. Agora, nos oxiácidos, que são ácidos que têm oxigênio, eu preciso olhar quais desses hidrogênios estão ligados a oxigênio, ok? Um hidrogênio monoácido ou monopróton, monopróton. Dois hidrogênios diácidos ou de prótons, ok? Três triácidos, ok? Triácidos são ácidos que apresentam três hidrogênios ionizáveis, como aqui a gente tem o H3PO4, o H3BO3, beleza? Tenho três hidrogênios ionizáveis. Tetrácido é aquele que apresenta quatro hidrogênios ionizáveis. Fácil. Monoácido, 1. Mono, 1. Di, lembra de 2. Então, é 2 hidrogênios. Tri, lembra de 3. Ok? Tetra, lembra de 4. Mono é um hidrogênio ionizável. Di é 2 hidrogênios ionizável. Tri é 3 hidrogênios ionizável. E tetra é 4 hidrogênios ionizáveis. Beleza? Então, vamos aqui continuar. Cuidado! Por que cuidado, né? Alunos costumam focar em quê? Ah, vou só olhar a quantidade de hidrogênios e vou classificar se ele é um mono, um di, um tri ou um tetraácido. Ah, aqui ó, tem 3 hidrogênios, é um triácido. Aqui ó, tem 3 hidrogênios, é um triácido. Aqui ó, tem 3 hidrogênios, é um triácido. Só olha diretamente para a quantidade de hidrogênio. E não é bem assim, né? A gente sabe que
Quando eu tenho um oxiácido, né, que é um ácido com oxigênio, eu tenho que olhar quantos hidrogênios estão ligados ao oxigênio para ser considerado ionizáveis. Beleza? Aqui na minha molécula, eu vejo que eu tenho 3 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio e 4 átomos de oxigênio, ok? E este H3PO4, ele é realmente triácido. Por quê? Porque os 3 hidrogênios deles estão ligados aos oxigênios, o que o torna um hidrogênio ionizável, beleza? Mas olha aqui, aqui eu tenho o H3PO3. Se eu fosse desatento, eu ia dizer o quê? A H3PO3 é triácido, tem 3 hidrogênios aqui, né? Então, é triácido, porém não é. Na verdade, o ácido fosforoso, o H3PO3, ele, na verdade, ele é diácido ou diprótico. Por quê, tia? Porque 2 hidrogênios dele estarão ligados a um átomo de oxigênio e um dos hidrogênios vai estar ligado ao fósforo. Para ser considerado hidrogênio ionizável, esse hidrogênio obrigatoriamente tem que estar ligado ao oxigênio. E aí, esse aqui não está, né? Esse aqui não está, está diretamente ligado ao fósforo. Só esses dois que estão ligados diretamente ao hidrogênio. Então, apenas esses dois são hidrogênios ionizáveis. Esse aqui, ó, não é. Como ele não é, o ácido fosforoso, o H3PO3, ele é um diácido, beleza? E também temos o ácido hipofosforoso, que é o H3PO2. Ele é monoácido. Se você fosse um pouco mais desatento, você ia dizer, Nath, isso aí é triácido, aqui 3 hidrogênio. Mas não, ele é monoácido. Tia, por que que ele é monoácido? Porque eu tenho apenas um hidrogênio ionizável. Como é que a tia sabe que só tem um hidrogênio ionizável? Porque esse hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio. E para ser um hidrogênio ionizável, o hidrogênio tem que estar ligado diretamente ao oxigênio. Ok? Esses outros 2 hidrogênios, eles estão ligados ao fósforo e não ao oxigênio, o que torna o que? Esses 2 hidrogênios não ionizáveis. Belezinha? Ok? Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Ai, tia, mas não sei esse negócio aí como é que eu vou saber que esse hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio ou não, se eu ainda estou aprendendo agora? Calma, jovem, calma. Bom, quando vem essas exceções, né? Essas pegadinhas entre aspas que nos faz pensar que é um triácido, mas na verdade é um diácido ou um monoácido, é encontrado mais nas questões o H3PO3 e o H3PO2, ok? Boa parte das questões que vão pedir assim, esse tipo de classificação vão colocar essas duas substâncias, esses dois ácidos, para confundir você, ok? Então, se vier na questão H3PO3, é um diácido. Se vier H3PO2, é um monoácido. Preste atenção, tinha para decorar? Decore. Grave, faça uma tatuagem na sua perna, não, na sua mão, com H3PO3.
sendo de ácido e o H3PO2 sendo monoácido. Ok? Que essas aqui são as que normalmente vêm para o quê? Para confundir você. Mas tirando esses dois, boa parte, a quantidade de hidrogênio que vem indicando é exatamente a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Lembrando, os hidrogênios ionizáveis nos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, é a mesma quantidade de hidrogênio que vem mostrando, ok? Mais uma vez, monoácidos são aqueles que têm apenas um hidrogênio, diácido é aquele que tem dois, triácidos são aqueles que têm três e tetrácidos são aqueles que têm quatro, ok? É o tetracampeão. Mono lembra de um, di lembra de dois, de dois. Tri lembra de três, tetracampeão, quatro vezes campeão. Então, é 4 hidrogênios. Beleza? Então, vamos continuando. Vamos continuar aqui a classificação dos ácidos. Vamos agora classificar os ácidos quanto à sua força. Todos os ácidos em solução aquosa, eles sofrem ionização, porém, não o fazem com a mesma intensidade, de forma que a força de um ácido é determinada pelo número de hidrogênios desse ácido que efetivamente se ioniza, ok? Então, a gente vai calcular a força de um ácido segundo o quê? Segundo o seu grau de ionização. O que é o grau de ionização, ok? O grau de ionização é uma forma de calcular, né, a força que um ácido tem, ok? Ele vai nos permitir estabelecer uma ordem de força da substância, ok? Lembrando, esse ácido ele vai se encontrar em uma solução aquosa, beleza? Então, eu consigo determinar o grau dessa ionização. E aí, eu descobrindo o grau de ionização, eu sei o quão forte vai ser esse meu ácido. Isso segundo Arrhenius, beleza? O grau de ionização, que é representado aqui pelo alfa, né? Pronto, achei. Pronto, pelo alfa, ele varia de 0 a 1. Normalmente é demonstrado em porcentagem, ok? Você calcula, vai dar um valor entre 0 a 1 e você transforma para a porcentagem. Como é que eu transformo para a porcentagem? Apenas multiplicando por 100, beleza? E aí, como é a fórmula para me calcular o grau de ionização? Eu vou pegar o número de moléculas que se ionizaram e dividir pelo número de moléculas que se dissociaram, ok? Ou dissociaram, não, desculpa, foram dissolvidas, ok? Então, eu vou pegar o número de moléculas que se ionizam e vou dividir pelo número de moléculas dissolvidas. Então, vamos continuar aqui a classificação quanto à força. Os ácidos, para serem considerados fortes, eles precisam ter um grau de ionização maior que 50%. Exemplo, eu tenho um ácido clorídrico, que é o HCl. O grau de ionização dele é 92,5%. Ok. Um ácido para ser considerado moderado ou semiforte é aquele que apresenta um grau de ionização em um intervalo no qual esse grau de ionização ele tem que ser maior ou igual a 5% e menor ou igual a 50%. Exemplo, a gente tem o ácido fluorídrico, ok? O ácido fluorídrico, que é o HF. Ele tem o grau de ionização igual a 8%, que vai estar, né, nesse intervalo entre maior ou igual a 5 e menor ou igual a
50%. E temos os ácidos fracos. Os ácidos fracos são aqueles que apresentam o grau de ionização menor que 5%. Exemplo, a gente tem o ácido cianídrico, ok? Que tem um grau de ionização igual a 0,008%. Beleza? Então, recapitulando, eu posso classificar o meu ácido enquanto a sua força, levando em consideração o que? O número de moléculas ionizáveis dividido pelo número de moléculas dissolvidas, no qual, para ser um ácido forte, o meu grau de ionização tem que ser maior que 50%. Para ser considerado moderado, ele tem que ser maior ou igual a 5% e menor ou igual a 50%. Já os meus ácidos fracos são aqueles que apresentam meu grau de ionização menor que 5%. Vamos observar numa questão para ficar mais fácil. Exemplo: se um químico adicionar 80 moléculas de um certo ácido em água e após a análise constatar que apenas 30 delas sofreram ionização, qual será a classificação que esse ácido poderá receber quanto à força? Então, presta atenção. Eu tenho 80 moléculas de um ácido, né? Que eu adicionei num ácido. E após a análise, eu constatei que apenas 30 delas sofreram ionização. Então, eu tenho 30 moléculas que sofreram ionização, ok? E tenho 80 moléculas no total. Então, coloco na fórmula. Grau de ionização vai ser igual ao número de partículas ionizáveis dividido pelo número de partículas totais que foram dissolvidas, beleza? Então, eu vou só substituir. Vai ficar o grau de ionização é igual a 30, que foram as moléculas que sofreram ionização, dividido pelo total de moléculas para ser dissolvidas. 30 dividido por 80 dá igual a 0,375. Transformando para porcentagem, eu tenho que o meu grau de ionização é 37,5%. Olhando naquela minha tabelinha que eu mostrei anteriormente, o grau de ionização dessa substância, né, a força dessa substância vai ser o quê? Moderada, né? Por que, tia, que ela é moderada? Porque ela é menor que 50% e maior que 5%, ok? Então, esse ácido ele é classificado como moderado a sua força. Okay? A classificação da força desse ácido é moderado, porque ele está com um grau de ionização entre 50% e 5%. Ok? Fácil, né? Você só vai pegar a quantidade de moléculas que sofreram ionização e dividir pelo número de moléculas totais ou dissolvidas. Beleza? Vamos agora ver a determinação teórica das forças dos ácidos. Tá? Eu sei que a gente está estudando os ácidos segundo Arrhenius, mas eu também posso determinar a força dos ácidos em uma parte teórica segundo Linus Pauling, ok? Para determinar a força de um ácido sem que seja conhecido seu grau de ionização, é possível utilizar as seguintes regras práticas propostas por Linus Pauling, ok? Vamos supor que você não tem como identificar o grau de ionização daquele ácido, ok? Você vai, então, classificar a sua força de forma teórica, sem saber quantas moléculas ionizaram e quantos foram dissolvidos. Ok. Para os hidrácidos, são os hidrácidos que são considerados fortes, são o HCl, o HBr e o HI. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico.
ok? Esses são ácidos, são hidrácidos. Tio, o que são hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio. Cadê o oxigênio? Cadê? Não tem. Os hidrácidos que são fortes são o HCl, HBr e o HI. Só, tia, só. Os moderados é o HF, que é o ácido fluorídrico, que a gente viu na questão anterior. Os fracos são todos os demais. Então, se você lembrar que hidrácidos fortes são quem? HCl, HBr, HI, moderado é HF, todos os demais são fracos. Tente fazer uma frase aí, né? Os fortes clorobrigam. Vamos lá, tentando. Vamos junto formar uma frase para lembrar quem são os hidrácidos fortes, moderados e os fracos. Beleza? Mas também podemos determinar de forma teórica a força relacionada com os oxiácidos. Lembrando, eu tenho os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não possuem oxigênio, e eu tenho os oxiácidos, que são aqueles ácidos que possuem oxigênio, beleza? Para me determinar a força de um ácido, que ele é um oxiácido, eu vou fazer uma continha simples. Eu vou pegar o número de oxigênio e vou diminuir pelo número de hidrogênios ionizáveis. Eu vou pegar o número de oxigênio e diminuir, subtrair pelo número de hidrogênios ionizáveis. Os ácidos fracos, eles vão ter nessa subtração vai dar igual a zero. Um ácido fraco é aquele que essa subtração, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, vai dar igual a zero. Um ácido moderado vai ser aquele que a subtração vai dar 1. Um ácido forte é aquele que dessa subtração vai ser maior ou igual a 2. Lembrando, eu estou falando dos oxiácidos. Se eu estivesse falando dos hidrácidos, os fortes são quem? HCl, HBr, HI. O moderado, HF. E os fracos, todos os demais. Nos oxiácidos, que são aqueles onde o ácido ele tem oxigênio, para ser considerado fraco, a subtração de um número de oxigênio pelo número de hidrogênios tem que dar zero. Para ser moderado, tem que dar 1. Para ser forte, tem que ser maior ou igual a 2. Exemplo, aqui eu tenho ácido sulfúrico, ok? Tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, com 4 átomos de oxigênio. Se eu fizer a subtração, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, 4 menos 2 dá 2, ok? Então, é considerado um ácido forte, o oxiácido H2SO4. H3BO3, vou fazer a mesma coisa, a subtração de oxigênio pelo hidrogênio. 3 menos 3 é igual a 0. Então, esse ácido, ele é fraco. Ok. E se eu fizer uma subtração e der 1, significa que esse meu ácido é moderado. E se der 3, ele é forte. 4, ele é forte. Beleza? Simples, né? Então, vamos continuar. Vamos agora falar sobre a volatilidade e estabilidade dos ácidos. A volatilidade classifica o ácido quanto à sua facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? A volatilidade, ela vai classificar o ácido quanto à sua facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Um ácido, ele pode ser definido como fixo ou volátil, de acordo com o valor de sua temperatura de ebulição.
Lembrando que a temperatura de ebulição é a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Ebulição lembra de fervura, de bolinhas, que aí você lembra da água que você cozinha o seu nissin, né? Você bota água para cozinhar o nissin, aí a água vai ferver, ferver vai ebulir, vai surgir aquelas bolinhas, ok? Então, o que é a temperatura de ebulição? É a temperatura da passagem de estado líquido para o estado de vapor. Estado líquido para o estado gasoso, mesma coisa. Os ácidos fixos são aqueles que possuem alta temperatura de ebulição, ou seja, eles são maiores que 100 graus Celsius, ok? Os ácidos voláteis são aqueles que apresentam baixa temperatura de ebulição, ou seja, a sua temperatura é menor que 100 graus Celsius. Os ácidos fixos são aqueles com altas temperaturas de ebulição, maior que 100 graus Celsius. Os ácidos voláteis são aqueles que apresentam baixa temperatura de ebulição, ou seja, menos que 100 graus Celsius. Eu não entendi. Calma. Pense comigo. Eu peguei um becker, um copo de um laboratório, né, que é Beck. É praticamente um copo. Coloquei em cima da minha bancada. Peguei um ácido e coloquei esse ácido nesse Beck. Beleza? E aí, eu quero saber se esse ácido é volátil ou não. A princípio, eu não esquento esse meu beck. Mas quando eu dou por mim, eu percebo que ele já está passando do estado líquido para o estado gasoso em uma temperatura menor que 100 graus. Uma temperatura tipo 25 graus Celsius. Em 25 graus Celsius, ele já está se transformando em gás. Então, eu digo que ele é o quê? Um ácido volátil. Agora, se eu pego um ácido e eu esquento esse ácido e ele só começa a passar do estado líquido para o estado gasoso quando ele está com uma temperatura de maior que 100 graus, significa que esse ácido é fixo. Belezinha? Um ácido fixo é aquele que eu preciso esquentar ele a mais de 100 graus Celsius para ele passar do estado líquido para estado gasoso. O ácido volátil é aquele que passa do estado líquido para o estado gasoso em uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Ok? Fácil, né? Agora a gente vai para a nomenclatura dos ácidos. Olha a minha linda, maravilhosa e encantadora tabela periódica, foi ótimo. A minha linda e maravilhosa tabelinha que eu fiz aqui para vocês. Para me descobrir a nomenclatura do meu ácido, eu tenho algumas regrinhas. Uma das regrinhas é utilizando o NOx. Porém, entretanto, todavia, vocês ainda não estudaram NOx. Então, a gente vai para outra maneira de dar os nomes dos ácidos, ok? Em geral, os nomes dos ácidos, eles são derivados dos ânions que eles produzem quando se dissociam, ok? E eles podem terminar em eto, ato ou ito, ok? Em forma geral, os ácidos, né, são formados pelos ânions, beleza? Que eles produzem quando eles se dissociam. No livro de vocês tem uma tabelinha de cátion, tem uma tabelinha de ânion, ok? Esses aqui são os ânions que eu trouxe como exemplo. O cloreto, o fluoreto, o cianeto, o sulfato, o nitrato, o sulfito e o nitrito, ok? Preste atenção nas terminações
Eto, ato e ito são terminações importantes, beleza? Aqui temos os ácidos correspondentes a esses ânions, antes deles serem dissociados ou ionizados, beleza? Então, dissociados foi ótimo. Antes deles serem ionizados, né? Eu tenho o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico. Opa, já tô dando um nome sem querer. Eu tenho o HCl, o HF, o HCN, o H2SO4, o HNO3, o H2SO3 e o HNO2, ok? Para me dar o nome do ácido, primeira coisa é escrever a palavra ácido. Ácido eu vou escrever para tudinho. Ácido, 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 até não mandou. Bote ácido aí para tudinho. Depois que você colocou um nome ácido, você vai pegar o radical do ânion, ok? Tipo, cloreto, você vai pegar o clor. Fluorédrico, você vai pegar o flúor. Cianeto, você vai pegar o cian. Sulfato, você vai pegar o sulf. Só essa parte do radical e vai copiar. Aqueles que tiverem o ânion terminado em eto, você vai trocar para hídrico. Aqueles que tiverem o ânion terminado em eto, você vai colocar para hídrico. Aqueles que tiverem o ânion terminado em ato, você vai trocar para ico. Aqueles que tiverem terminados em ato, você vai substituir ato por ico. Aquele que tiver como terminação ito, você vai trocar para os, ok? Então, vamos lá recapitulando. Quem terminou em eto, eu troco o eto por hídrico. Aquele que terminou em ato, eu troco o ato por ico. Aquele que terminou em ito, eu troco o ito por oso, ok? Então, aqui vai ficar como ácido clorídrico. Troquei o eto por hídrico. Ácido clorídrico. Aqui, ó, o ânion é o fluoreto. O ácido vai ser o ácido fluorídrico. Aqui eu tenho o cianeto. O ácido vai ser o ácido cianídrico. Aqui eu tenho o sulfato. Vai virar o ácido sulfúrico. Aqui eu tenho o nitrato. Vai virar ácido nítrico. Ok? Aqui eu tenho o sulfito. Vai para em ácido, o ânion, né? Aqui eu tenho o ânion sulfito. Vai para o ácido sulfuroso. Aqui eu tenho o ânion nitrito, ok? Que com o ácido vai se transformar em ácido nitroso. Preste atenção no ato e no ito. Por quê? O ato e o mito, a gente vai encontrar ele muito presente com outros parecidos. Só que aquele que tiver mais oxigênio vai ser o ato. Aquele que tiver menos vai ser o ito. Olha aqui, ó. Ambos terminam com o enxofre com o oxigênio, que é o sulfuroso, sulfito, sulfato, ok? Que se você olhar bem atenção, a diferença desse para esse é a quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho 4 oxigênios, aqui eu tenho 3 oxigênios. Naquele que eu tiver mais oxigênio, vai ser o átomo. Aquele que tiver menos oxigênio, vai ser aquele que vai ser o ito. A mesma coisa aqui, ó. O NO. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Aquele que tem 3 vai ser o ato, aquele que tem 2 vai ser o ito. E aí eu tenho que lembrar que no lugar de ato, na hora que eu vou transformar para ácido, eu troco para ico. Aquele que terminava em ito, eu vou para oso. Dica suprema. Ato e ito são para oxiácidos, ácidos que têm oxigênio. Olha aqui. Eto
são para os hidrácidos, aqueles ácidos que não têm oxigênio, ok? Eto são para os hidrácidos, que são ácidos que não têm hidrogênio. Então, terminou em eto, é um hidrácido? Ó, é hídrico na cabeça. Não precisa nem lembrar negócio de eto. Um, se é um hidrácido, pode botar hídrico até dar uma dor. Beleza? Bom, gente, como regra geral, para a nomenclatura dos ácidos, eu tenho eu tenho uma tabelinha para vocês, tá? Transformando de ácido para ânion ou de ânion para o ácido. Se é hídrico, vira eto. Se é eto, vira hídrico. Se é oso, vira ito, né? Se é ito, vira oso. Se é ico, vira ato. Se é ato, vira ico, como a gente viu no exemplo anterior. Formas de eu lembrar. Bom, eu lembro de duas frasezinhas para ajudar, que é poderoso, mosquito, no bico do pato. Aí você tem que lembrar que hidrico é eto, que é sempre os hidrácidos. Outra forma de lembrar de frase. Ave Maria. Ok? É mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto no vidro, no vidrico, é. Oh, meu Deus, tô lembrando aqui é osso. Então, vamos lá. É mosquito, poderoso, não, mosquito teimoso. Mosquito, teimoso, te pico, te mato, te meto no vidrico. Ok? Onde? Vocês podem só organizar aqui a tabelinha, né? Mas, por regra, onde tiver hídrico, eu troco por eto. Onde tiver eto, eu troco por hídrico. Onde tiver ito, eu troco por oso. Onde tiver ato, eu troco por ico. É regra, ok? Bom, meu povo, vamos ficando por aqui. Obrigada por assistir. Leiam um livro, façam as atividades do livro. Qualquer dúvida, pode me perguntar no grupo, sem problemas nenhum. E aí, até a próxima aula, tá? Não esqueçam de estudar. Beijos da tia e até!